acabou a memória do celular, voltei aqui então pra gente falar, continuar falando. Então a serpente, né? O diabo, ele usou a serpente para o quê? Para sugestionar. Por meio de quê? Informações na mente, pensamentos na Eva. Então a Eva viu, Deus falou, ele falou assim, questionando a palavra de Deus. Você pode comer, em outras palavras, né, parafraseando, você pode comer. E a Eva, ela viu, olha só, ela viu que era boa para se comer o fruto da árvore do conhecimento, que era agradável aquele fruto. Ele usou das coisas naturais, ele trouxe uma informação, confundiu a mente da Eva. A Eva foi guiada por aquilo que ela estava vendo e não pela palavra de Deus. E ali ela comeu do fruto e ela deu para o seu esposo. Naquele mesmo momento, gente, eles tiveram medo, eles se esconderam de Deus. Porque quando Deus foi perguntar para eles onde vocês estão, não é que Deus não sabia onde eles estavam, né? Deus sabia onde eles estavam, porém Deus não estava mais achando essa conexão do homem e da mulher nele, essa conexão dentro deles da comunhão. Com exceção, gente, é tão forte isso, porque Adão e Eva entregaram o domínio que Deus havia dado para eles da terra ao diabo. Por quê? Porque o ser humano, ele se torna escravo daquilo que ele obedece. E naquele momento haviam duas vozes, a voz de Deus e a voz do diabo. E eles acataram se sujeitar à voz do diabo. Né, o diabo, a Bíblia fala também que ele se disfarça de anjo de luz, né? Ele parece ser muito bom, muito bonzinho, mas de bonzinho ele não tem nada. E naquele momento, gente, Adão e Eva perderam essa comunhão com Deus no Espírito. E essa comunhão refletiu porque eles se viram nus. Mas Deus falou, mas quem falou para vocês que vocês estavam nus, né? Eles tentaram coser folhas de figueira, né, para cobrir a nudez deles, se esconderam de Deus. Adão começou a acusar a mulher, Senhor, mas foi a mulher que tu me deste. Olha, entrou o medo no mundo, entrou a culpa, né? Adão culpando a mulher, foi a mulher que o Senhor me deu. E eles se esconderam, agora começaram a cobertar as coisas, né, de errado, né? Ele não fui eu, ele não assumiu o erro, né? Adão, ele não assumiu o erro ali naquele momento. E você pode até pensar assim, como eu já pensei, mas se eu tivesse lá naquela época, Adão foi muito vacilão, né? Se eu tivesse lá, eu não faria isso. Mas quero te dizer que você estava lá também, eu estava lá, porque nós todos somos sementes de Adão, lá no princípio. É assim nós cremos, porque nós confiamos na fidelidade das Escrituras. Ela é o que ela diz, que tudo que está aqui é do jeitinho que está aqui. Tá? Então, assim, nós estávamos lá. Então, Adão, ele poderia também, gente, ter questionado. A Eva foi enganada, mas Adão, a Bíblia fala que ele não foi enganado, ele comeu consciente, porque ele tinha a mesma informação que a Eva, porém ele poderia ter negado, mas ele também se sujeitou à desobediência. Então isso é muito sério, porque foi através desse ato de desobediência que nós vamos ver que o homem em si, ele perdeu essa conexão com Deus, entrou a morte espiritual no mundo, e com a morte espiritual entrou a morte física. E também nós vamos falar depois no próximo passo da morte eterna, que nós falamos que é quando uma pessoa ela decide eternamente, porque nós sabemos que morrer nessa terra na verdade é uma desconexão da alma e do espírito do corpo. Mas nós fomos criados seres eternos, o espírito ele é eterno, a alma ela é eterna. Então morrer não significa desaparecer, não significa que você vai vir numa outra vida, não, gente. Deus te criou um ser único. Isso que eu acho maravilhoso na história da criação e no relato bíblico. Você é único. Deus te planejou, Deus te sonhou. Deus não quer que você venha depois como um gato com cachorro para evoluir. Não, o tempo que nós temos é o presente, é hoje. A nossa evolução está a partir do momento que você acordou e abriu os teus olhos. Esse é um novo dia para você recomeçar em Deus e ouvir as coisas certas para que possa fazer e tomar as decisões certas. Então, naquele momento, Adão, ele tapou a sua nudez. E nisso que ele tapou a sua nudez, e a Eva também, foi uma forma deles, com o jeitinho deles, tentarem se chegar na presença de Deus pelos seus métodos próprios. E a religião vai fazer isso. A religião é a forma do homem tentar se cobrir para apresentar-se diante de Deus. Mas nós vamos ver que Deus não aceita nenhum tipo de sacrifício
feito pelas mãos humanas para se chegar perto dele. Gente, Deus já decidiu te amar e Deus já decidiu ter comunhão com o homem e ponto final. Mas ele tem os seus métodos próprios. E isso é muito bom para que a gente não seja confundido. Isso é maravilhoso. Então, naquele momento que Adão ele desobedeceu o homem, ele desobedeceu, ele perdeu essa comunhão, ele caiu dessa comunhão com Deus. Ele deixou, Deus era justo. Adão perdeu a sua posição de justiça diante de Deus. Adão perdeu essa comunhão. Deus é santo, Adão perdeu essa santidade de Deus. Deus é o amor, agora a natureza de amor que estava em Adão deixou de ser essa natureza de amor. E Adão recebeu a natureza, colocando Adão, né, como o centro ali do homem. Adão, o homem e a mulher, eles receberam uma natureza que não era boa mais, a natureza do diabo. Gente, eu sei que muitas pessoas, elas não gostam de ouvir isso, né? Se a gente fala pra elas sobre a natureza do diabo, não, mas eu sou bom. Mas o fato é que eu vi esses dias uma questão algo muito interessante. Quando alguém recebe uma herança, essa herança ela pode ser tanto boa quanto ruim. E se é boa, maravilha, né? Tem milhões aí que alguém, né, morreu e deixou pra mim, glória a Deus. Mas se é uma herança ruim, também as pessoas herdam e às vezes aquela pessoa tem que pagar por aquela herança. E foi o que aconteceu com o homem. Adão deixou, na verdade, uma dívida, né? Através do pecado, uma dívida muito cara. Porque agora ele havia perdido o acesso a Deus. O que aconteceu? Perdeu o acesso a Deus, perdeu essa comunhão com Deus. E essa dívida do pecado entrou agora na natureza do homem. O homem foi criado em Deus, o homem é um ser espiritual. Vai chegar uma certa hora na vida que, dependendo, né, eu sei que hoje em dia está cada vez mais precoce, que a pessoa vai ter essa consciência do que é bem e do mal. E tendo essa consciência ali, ela vai se ver que ela está desconectada de Deus, que ela precisa se chegar a Deus. Eu tive essa experiência muito nova, mas eu não tinha essas informações muito cedo, sabe? De como me chegar certamente, assim, verdadeiramente, de uma forma que Deus se agradasse de mim. Então ali, Deus, no próprio jardim, ele instituiu o sacrifício, ele instituiu ali, Deus pegou um animal inocente, gente, sacrificou um animal inocente, houve um derramamento de sangue no jardim. Ou seja, só de falar isso, né, a gente já começa a imaginar o que viria, né, por aí. Muita coisa boa. O homem ia passar por muitas dificuldades até que viesse aquele que Deus, por meio dessa figura desse animal, por meio desse sacrifício, ele estava anunciando ali boas novas para o homem. Porque quando o homem desobedeceu a Deus, isso eu quero que você grave e guarde no seu coração, Deus não descartou o homem, não. Eu sou mãe, eu sei que talvez tenha algumas mães me assistindo. Quando seu filho faz uma bagunça ou faz aquele cocôzinho, você não descarta seu filho, não. Você simplesmente pega ele nos seus braços, lava ele, limpa ele e você torna ele de novo aquela comunhão gostosa. Agora ele todo limpinho, todo cheirosinho, você vai ajudar ele a arrumar aquela bagunça. E foi o que Deus fez. Deus, ele arrumou, na verdade, toda a bagunça. Deus querendo se revelar ao homem não só como um criador, mas como um pai, gente. Ele arrumou toda essa bagunça que começou a entrar no mundo e que nós vamos ver ali que Deus, através desse sacrifício, Deus ele estava manifestando ou mostrando para o homem como é que o homem iria se chegar diante dele novamente, através de um que iria derramar o teu sangue, o sangue precioso, ia verter aquele sangue na cruz e ali ia voltar, fazer a ponte da nossa conexão com Deus novamente, dentro pelo Espírito, porque quando Jesus ele veio, ele se sacrificou e ali ele pagou aquela dívida do pecado que entrou no mundo e que o homem por ele mesmo não tinha como pagar. Ele assumiu para si aquela dívida como um sacrifício perfeito. Ele foi para o Pai, mas ele não nos deixou só. Ele nos deu o Consolador, aquele que iria habitar dentro daqueles que crescem no testemunho que ele veio dar acerca de Deus. Porque Jesus,
ele veio de fato falar quem nós somos e para que nós fomos criados. A nossa verdadeira identidade está em Cristo. E isso que eu quero trazer para você. Quem é você? Você já teve esse encontro com Cristo? Você crê nesse relato verdadeiro das Escrituras? Eu sei que eu tentei abreviar um pouquinho aqui, mas eu sei que tem muita coisa que a gente vai falar. E porque Jesus, ele não é religião. Jesus foi ele é, na verdade, mas naquela cruz, ele foi o sacrifício perfeito de Deus. Ele, Jesus, a palavra em origem, se esvaziou de Deus, de toda a sua divindade, assumiu uma forma humana, ele assumiu uma pele, carne e osso, nasceu de uma forma poderosa. O Espírito Santo colocou ele na barriga de uma mulher cheia de graça, cheia de virtude, chamada Maria. Ele veio a esse mundo, ele se identificou com todas as nossas dores, todo mal, gente. Ele se propôs. Ele veio aqui, ele já sabia para que ele veio, ele já sabia da missão que ele veio aqui na Terra. Ele não veio fazer a vontade dele, mas ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio revelar o caráter de Deus. Ele veio da mesma forma que Jesus é, Deus é. Então, muitas pessoas falam que tem Deus. Isso eu quero que você grave, mas você precisa ter Jesus na sua vida, porque quem tem o Filho tem o Pai. Imagina, um pai de amor. Imagina, um pai de amor, né? Envia o seu filho para a humanidade, para resgatar aquela humanidade do pecado, do mal. E você nega aquele presente, nega essa graça. Se eu mando meu filho para casa de alguém, meu filho não é bem cuidado, não é bem recebido, gente, eu não, né, eu já fico assim, meu Deus, eu já pego meu filho de volta, né? E assim, eu não quero nem mais comunhão. Então, mas se você tem comunhão com meu filho, você vai ter comunhão comigo também. E é mais ou menos assim, entre aspas, é mais ou menos assim. Então, só pra gente encerrar por aqui, quando Adão e Eva, eles desobedeceram, gente, e isso é um ponto fundamental, porque a gente escuta muita coisa e vê muita gente falando coisas que não tem a ver com Deus, que é o diabo. Eu vejo que são sugestões do diabo distorcendo a mente de muitas pessoas por aí, que não creem nas Escrituras e não veem de fato como é Deus, não conseguem ver essa bondade de Deus, que se Deus, começam a perguntar se Deus existe, mas por que tanta maldade no mundo? Gente, quando Adão pecou, desobedeceu, nós vemos que, furadeira aqui, logo na hora do vídeo, né? Quando estamos em obras aqui no condomínio. Quando Adão desobedeceu, gente, ele deu a chave de governo, de domínio que Deus deu a ele lá em Gênesis 1:26 para as mãos do diabo. Agora quem governa, quem estava reinando sobre a natureza, sobre as coisas, aqui não era mais o homem, é Deus. E não era mais o homem, era o diabo. Então, com isso, através da desobediência de Adão, gente, entrou a morte física na terra. Entrou o quê? A miséria, porque Deus não criou um homem em escassez, Deus criou em abundância no jardim. Entrou a miséria, entrou as doenças, o homem passou a sofrer na carne coisas muito ruins, na alma coisas muito ruins. E o espírito do homem longe de Deus. Você vai ver que no relato ali de Gênesis, a idade das pessoas, no tempo de vida deles na terra começou a decrescer, porque foi perdendo aquela essência de Deus no espírito, a vida de Deus no espírito foi se esvaindo. E você também vai ver por que um irmão vai matar outro irmão. Porque, né, começa a vir o que? A maldade entrou no mundo. Então, gente, Deus não está por detrás disso. Mas Deus tem a solução para isso tudo. Deus tem o melhor dele nos foi dado por meio de Jesus Cristo. E eu quero encerrar por aqui para não ficar muito longo. Já tem 14 minutos, né? Mas é para você guardar isso. Quem é você? Talvez você hoje tenha só o relato das coisas naturais. Você pegue sua identidade, me mostre quem é você pela sua identidade, ou me mostre quem que você é pelo que você tem, coisas que você conquistou. Não descartando isso, que é muito legal, mas
o primeiro lugar que a gente tem que saber quem somos nós para que venha refletir em todas essas coisas é quem é você no seu espírito, quem é você no seu eu verdadeiro. O seu eu verdadeiro não é a sua alma, não é aquilo que você está tendo conhecimento através da sua mente, vontades e emoções desse contato com o mundo natural. Não é o seu corpo, não é aquilo que você está sentindo, não são as suas sensações. Quem é você? Eu quero dizer quem é você lá dentro. Você é uma pessoa que está reconectada com Deus. Você é uma pessoa que aceitou essas boas notícias de Deus em Cristo Jesus e recebe, porque quem recebe a Cristo recebe uma nova natureza dentro dele. Volta a ter como, sabe, volta aos planos originais de Deus. Volta a ter uma nova natureza. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. Onde que eu sou uma nova criatura? Então, se eu receber o Filho de Deus, que é Cristo, eu sou uma nova criatura? Se você crê no relato dele, que ele veio para te dar vida e vida em abundância, sim. E você vai ser filho de Deus aonde? Onde você vai ter essa sua nova identidade? No seu espírito, que passa a ter de novo essa conexão com Deus. Você passa a ter de novo essa conexão com Deus no espírito. E lá dentro, você é assim como você nasceu uma vez na barriga da sua mãe. Você nasce agora dentro de você, no seu ser espiritual. Sim, no seu centro do seu ser. Você passa a nascer de novo agora de Deus, se conectando novamente em Deus. E se você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele agora, você crê que Ele é boas novas para a sua vida, eu quero te dizer, e você confessar isso, você crer com o seu coração, que é o seu espírito, e você confessar isso com a sua boca, você é filho, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Agora você volta à posição que Deus te colocou, como estava lá no jardim, uma posição de justiça diante de Deus, porque você aceitou o sacrifício do filho dele na sua vida. Você volta a ter o seu corpo interior, o seu eu interior, na verdade, é santo, porque Deus é santo e você é santo aonde? No seu espírito. E você pode começar a desfrutar de coisas maravilhosas e coisas fazerem sentido para você. E eu sei que muitas pessoas, isso é pela fé. Só tem um caminho, uma ponte, é a fé. Você crê nesse relato, você receber no seu coração, você precisa falar. Eu preciso falar que eu creio? Precisa, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus fala as coisas e cria as coisas através da sua boca, através daquilo que Ele fala, das palavras que Ele libera. Nossa boca pode liberar palavras de vida e de morte. Nós podemos edificar e destruir com a nossa boca. E quando você fala quem você é, que você crê em Jesus, você está construindo dentro de você, dando permissão para que Deus erga dentro de você ou coloque, recrie a sua natureza. E agora você passa a ser, na verdade, sabe um bebezinho que nasceu lá dentro no espírito? Um bebê que agora é tudo novo por dentro? Um bebê que ali está nascendo e começa a crescer agora no seu desenvolvimento com Deus, verdadeiramente um desenvolvimento espiritual que agrada a Deus. Isso é muito forte. Então eu vou encerrar por aqui. Eu espero que esses 2 vídeos tenham te ajudado. A gente vai trazer muito mais vídeos aqui pro canal, mas para te ajudar a ver, a você se ver, porque como Deus te criou e como Deus quer que você viva hoje, para esse tempo, nesse tempo. Gente, o mundo lá fora, a Bíblia fala que vocês terão aflições, terão pressões, né? Mas em mim, Jesus falou, vocês vão ter paz. E se você crê em Jesus, Ele agora está habitando dentro de você pelo Espírito Santo. Então a paz, essa conexão com Deus. Deus fala que Ele estava em Cristo reconciliando o mundo todo com Ele. A nossa verdadeira conexão espiritual com Deus é por um intermediador, e esse intermediador é Jesus, e é Ele que veio falar quem de fato nós somos. Quem você é? Você é filho de Deus,
Você é justiça de Deus, você aceitou essas boas novas de Deus, você aceitou essa cobertura por dentro de Deus, no seu coração. Esse sangue de Jesus que foi derramado ali por mim, por você, para pagar essa dívida do pecado e nos resgatar desse império de trevas, de sofrimento, de dor, de angústia. Você aceitou isso? Se você não aceitou, aceita. E é esse meu convite. Eu vou deixar um convite aqui nesse canal para que você possa entregar a sua vida a Cristo e experimentar de dentro para fora transformações poderosas, transformação no seu espírito, a sua alma, que é, né, que eu falei que é a sede das suas emoções, da sua razão, dos seus pensamentos, das suas vontades. Ela ali, o seu espírito, quando você entrega a sua vida a Cristo, ele nasce de novo, você é uma nova criação, mas a sua alma, ela ainda guarda algumas coisas, alguns pensamentos, sentimentos, dores, e a gente vai trabalhá-los todos na palavra de Deus, para que venha também um reflexo no seu corpo físico, tá? Então, quem é você? Eu sou filha de Deus, nascida em Cristo Jesus. E a Bíblia fala para boas coisas, para boas obras. Eu espero que assim seja também na sua vida e que você seja muito abençoado, tá? E fiquem com Deus.